Olá, eu sou Leandro Costa, do canal Conservador RJ. E hoje eu queria fazer a seguinte pergunta. Existem seres humanos melhores que outros? Nós podemos avaliar isso à ótica do indivíduo. Mas eu posso dar tratamento melhor para alguns seres humanos? Parece que um grupo acha que sim. Eu vou começar aqui falando sobre a morte do prefeito de São Paulo, que como pessoa eu não tenho nada de bom para falar, então eu até vou parafrasear o que um amigo disse. Já que eu não tenho nada de bom para falar, seria melhor ficar calado. Mas como administrador, como autoridade, há inúmeras críticas à postura dele. Enfim, isso não vem ao caso, como muitos dizem, né? Não nos cabe julgar, embora eu também não lamentaria a morte do Nicolás Maduro ou do Fidel Castro, como não lamentei, mas também não vou ficar aqui tripudiando dessa situação. A família merece respeito. E uma coisa que me chamou a atenção, que é o que me interessa falar aqui, foi que muitos falaram que quando ele, vamos dizer assim, ignorou, né, as medidas de segurança que ele acreditava, porque senão ele não teria aplicado à população, para ir com o filho no estádio, ele teria o feito porque ele não teria a oportunidade de ir em outra Libertadores com o filho e tal. Isso teria aí o mérito de ser um pai valoroso, enfim. Que ele veio até o Rio de Janeiro e participou aí da final entre Santos e Palmeiras. Participou no sentido de ter participado na arquibancada, ou seja, ele veio ao Rio de Janeiro aqui assistir no Maracanã a final da Libertadores, que ele temia não ter outra oportunidade de passar isso com o filho. Até aí, tudo bem. Só que vamos fazer uma pequena reflexão. A questão do isolamento não era uma necessidade, não era para você fazer sacrifícios, e sinceramente, uma final de Libertadores é mais importante que o sustento, porque quantos pais ele impediu de sustentar os filhos? Vamos fazer essa reflexão. Não é porque morreu que tem que virar santo, não. Tá? Eu não vou, como eu falei, eu não vou elogiar Hitler e Stalin. Isso não faz sentido. Então não é porque morreu que vai virar santo. Agora, vejamos. Quer dizer, para o meu filho, eu vou fazer um sacrifício de ver uma última partida de futebol com meu filho. Eu não sou muito adepto de ir em estádio, mas se fosse o caso eu até faria. Só que não poderia ter essa moral se eu estou tirando a possibilidade de alguns pais de sustentarem o filho. Porque uma coisa é teu filho não ir numa final de Libertadores, outra coisa é teu filho passar fome. E quando você solda a porta de loja, não é só o dono da loja, também são os funcionários, as pessoas que vivem indiretamente daquilo ali, o cara que vende a quentinha para os funcionários da loja. Não me leva a mal. Entendeu? Por que eu posso fazer esse sacrifício, violar essa regra para dar essa condição ao meu filho, mas os outros não podem? Então não me leva a mal não. Eu não tenho o que falar, ver mérito nenhum num cara que a regra só vale para os outros. Assim como teve aqui no Rio de Janeiro festa no Copacabana Palace, como o prefeito esteve fazendo aí, cantando em karaokê. E não basta pedir desculpa não, pô. Porque os outros é multado, preso, e tudo acontece. Mas aí você vai ali, canta no karaokê e pede desculpa. O governador de São Paulo fez uma festa lotada, todo mundo sem máscara. E ainda trataria a pessoa que denunciou como se estivesse errado. Só que a polícia não foi lá acabar com a festinha dele, mas acaba com a dos outros. Tem gente que vive disso. Ou seja, na prática, são pessoas que estão acima da própria lei que impõe aos outros. São esses artistas que fazem show, recebem cachê, seja Copacabana Palace ou qualquer outro lugar, mas que quer que você fique em casa. Que não tem a coragem de suspender um Big Brother, porque lá estão isolados. Não importa. Você não está falando para a pessoa não comemorar, mas festinha dentro do Big Brother pode. Ou seja, se ele pôde violar a regra para dar essa última oportunidade de conviver com o filho, que até seria louvável, por que diabos ele não permite que as outras pessoas, não permitia que as outras pessoas violassem a regra para dar um sustento à sua família, que é muito mais sério. Mas parece que o Brasil ainda é o país do futebol e que a gente ainda acha que Copa se faz com estádio e não com hospital. Mas a culpa vai ser sempre do Bolsonaro, tá tranquilo. Aí depois vai se discutir a cláusula leonina, coisa desse tipo. E por falar nisso, não me leva a mal não. Tem um vídeo, depois eu posso procurar e colocar até aqui na descrição, onde o advogado lá é sensacional quando ele faz a comparação. Compra esse carro aqui, mas pode ser que ele freie. Vai comprar uma vacina que não tinha garantia nenhuma, que a empresa estava colocando cláusulas para se eximir de qualquer responsabilidade. Ou seja,
Se for uma vacina, tudo bem, mas se for um veneno, a culpa é do governo. Não me leva a mal. Fecharam a economia, o presidente falou não. Aí ele era genocida. Só que quando a economia quebrou, a culpa é do presidente que não sabe gerir a economia. Mentira, pô. Foi forjado para isso. É a mesma coisa esse caso da vacina. Se ele dá a vacina sem responsabilidade, ele é assassino. Se ele não dá a vacina, porque ele precisa que pelo menos passe na Anvisa, e não venha me falar em órgão dos Estados Unidos, de outro país não, pô. Nós temos o nosso órgão aqui. Aí o que acontece? Ah, ele é assassino porque não deu vacina. Como falaram aí em relação à morte de um artista recentemente aí, que lamentavelmente falaram que não teve vacina. A culpa é do presidente que não teve vacina. Na faixa etária dele, que é a mesma que a minha, não tem vacina não. A não ser que você seja um médico, sei lá, um bombeiro, que aí faz sentido. O certo, a vacina foi disponibilizada primeiro para os idosos. E vou dizer que mesmo médicos, bombeiros e policiais, que alguns tribunais aí já disseram que não tem prioridade, né? Prioridade é juiz que trabalha em casa. Mesmo esses, na faixa etária desse artista, alguns não foram vacinados. Eu tô deixando a fila andar. Não faço nem questão. Mas eu sei de gente da minha idade que ainda não foi. E mesmo assim trabalha na zona de risco. Ou seja, a prioridade são, na minha visão, a questão é a seguinte, a prioridade tem que ser os mais velhos, que é o grupo de risco, e os que se expõem a isso. Principalmente o pessoal da saúde, depois aí o bombeiro, a polícia, essa galera que não pode parar. E não o artista que poderia estar trabalhando em casa. É triste a morte do cara, eu não vou aqui polemizar a morte dele, mas falar que isso aí tem a ver com o governo, pô, pelo que se sabe, ele contraiu a doença em fevereiro. E um cantor famoso que já tinha tomado a primeira dose veio a falecer. Ah, mas é porque ele só tomou a primeira dose e não deu tempo de tomar a segunda. Então, cara, o cara com 42 anos, que é a minha idade, não teria tomado as 2 doses, a não ser que ele furasse fila. Mas aí tudo bem, para quem pensa que uma classe é mais do que a outra, que algumas pessoas são mais do que a outra, e vejam, o critério de trabalhar com a saúde, médico, não é porque eu acho que o médico é melhor do que outra pessoa, não. É pela exposição da profissão dele. É um critério objetivo. Não é, o médico merece tratamento melhor. Não. Só que ele está exposto. Se todo médico cair doente, quem vai atender? Agora, o artista, me desculpa, se você pode trabalhar em casa, o juiz, o promotor, espera a tua vez, pô. Espera a tua vez. Primeiro que como ser humano você não é mais que ninguém. A não ser que você tenha essa mentalidade aí de certos prefeitos, certos governadores, que você faz festa e proíbe dos outros. Agora, se você vai no Maracanã e proíbe os outros de trabalhar, de abrir a loja, aí você tem essa visão. Mas se você não tem essa visão, espera. Mal ou bem você está trabalhando em casa. O médico não pode, ele tem que atender as pessoas no hospital. E é por isso que ele tem que ser prioridade. Não é porque ele é um ser humano melhor, não. É pela necessidade da mão de obra dele. É porque ele não parou durante a pandemia. É isso. E eu acho que o médico tem que ser prioridade, sim, para poder atender. E aí a gente vai para os idosos e tal. Agora, daí a culpar, sinceramente, pô, como é que eu vou colocar uma pessoa acima da outra? E é como eu falei, não estou aqui para julgar o ser humano, como todo mundo fala, tem que ser julgado por Deus, mas eu também não vou aqui lamentar a morte quando for o caso do Maduro, pelo que ele faz com o povo da Venezuela. Não vou chorar a morte do Maduro, como não chorei de Fidel Castro. E não vou aqui vangloriar Hitler ou Stalin, porque, poxa, eles são seres humanos. Eles que peçam perdão a Deus. Entendeu? Agora, a história a gente não pode distorcer. Isso é fato. E se ele tinha o direito de dar esse prazer a ele e ao filho, como é que ele teve o direito de acabar com o sustento de algumas pessoas? Enfim, né? Cada um dentro da sua loucura. Né? Porque tem tanta gente aí que foi privado do mínimo. Foi privado do mínimo. E aí a gente tem na CPI um senador com medo da Polícia Federal, alegando que a Polícia Federal é uma instituição que não cabe ela depor, mas chamou a Anvisa. Vejam sempre o pensamento de dualidade, o pensamento sem lógica, que essa pandemia escancarou. Ou seja, a Anvisa, instituição, pode ser chamada na figura do seu representante, a Polícia Federal não. Fazer o quê, né? Como eu falei desde o início, tá o meu vídeo aqui, vou botar o link também, mas desde o início, é uma CPI com relatório pronto, isso é um circo, né? É um circo parlamentar de inquérito, se é que a gente não pode piorar esse nome, mas é um circo, é circense a CPI. Ela é terrível porque ela tem um relatório pronto, ela é tendenciosa,
Mas a gente está vendo aí até ameaça depoente, enfim, coisas escabrosas, né? Mas é como eu falei, quando o teu raciocínio ele não tem lógica, você olha para um lado e fala, fique em casa, essa doença maldita, fique em casa, mas você faz o teu show no hotel, onde quer que seja, né? Quando você fala, eu não posso deixar para amanhã a oportunidade de ver um jogo importante com meu filho, mas você que morra teu filho de fome, porra, me leva a mão. Não tem como ficar aqui ressentindo determinadas coisas. Claro, é uma doença terrível, a que matou o prefeito, porque eu acho uma das piores, surge do nada praticamente, é algo lamentável, a família aí, os pêsames, mas a pessoa dele, a história não pode agora transformar num herói, em alguém decente e apagar todo o mal que ele fez. Me desculpa, isso daí é contrário à razão, tá? Então, infelizmente, é um vídeo chato de fazer, mas é meu desabafo. Eu não vou aqui ficar enaltecendo determinadas pessoas, não.